você. Olá, meu nome é Viviane Maria de Jesus. Estou aqui para apresentar a vocês a minha monografia, onde vou mostrar a pesquisa realizada em um colégio da rede estadual na cidade de Baixa Grande, no estado da Bahia, onde tem como tema o ensino de história para jovens e adultos no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê. Estou concluindo o curso de licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, no Polo de Mundo Novo, tendo como orientador o professor Fredo Mata. E assim, nesse momento, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que terá um breve histórico da formação de Baixa Grande, e que tem como objetivo aperfeiçoar informações da EJA para que assim eu possa sugerir sugestões com planos de aula para o ensino de história local. Escolhi esse tema porque vejo a necessidade de desenvolver estudo que compreenda o ensino de história para jovens e adultos, e porque vejo também a necessidade de um novo aprendizado com os alunos da EJA na cidade de Baixa Grande. Então, a partir daí, resolvi averiguar esse ensino nessa nova modalidade. E assim foquei nessa pesquisa para que no final do trabalho pudesse sugerir novos métodos para o ensino de história, onde tem finalidade de abrir caminhos para a sua participação na sociedade de forma que se alcance como ser humano, a fim de ajudar os alunos a desenvolver a interação na história local, de tal forma que se aproprie informações básicas, onde percebi alguns problemas que foi de suma importância investigar qual o papel e a contribuição da história na educação de jovens e adultos no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê. No entanto, este trabalho tem o objetivo de analisar e discutir as práticas e perspectiva docente nessa modalidade de ensino, para apurar o ensino de história na turma da EJA, a fim de verificar a metodologia do professor, com a intenção de sugerir novos métodos de aula para o ensino de história para os alunos da EJA. Tendo como alguns objetivos específicos, venho propor que analise o conhecimento e perspectivas docentes nessa peculiaridade de ensino, fundamentado na teoria da história, teoria educacional e da metodologia denominada história oral, investigando como os professores lecionam os saberes históricos em sala de aula. Argumentar ainda a importância do ensino de história local para jovens e adultos nesse panorama de reflexões. Explicar que a história pode ajudar a determinar a relação entre indivíduo e a sociedade, a partir de suas vivências do grupo social, como cultural e econômico. E assim a pesquisa foi realizada na cidade de Baixa Grande, voltada para o Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê. E assim a primeira etapa, o projeto teve como desenvolvimento leituras, debates, entrevistas e vídeos. Logo após, a pesquisa foi estudada, todo o material adquirido, analisando passo a passo, procurando reconhecer e esclarecer a contribuição do ensino de história para jovens e adultos. E assim concluí o projeto, explorando documentos, livros, entre outros, onde apresentei resultados originários da pesquisa, sugerindo novas sugestões de aula para o ensino de história local. E assim iniciarei o primeiro capítulo falando um pouco da sociedade de Baixa Grande, que foi uma história de lutas e conquistas. Mas por que uma história de lutas e conquistas? Porque no início do século XIX, de acordo com Azevedo, 1979, em Baixa Grande surgiu às margens de uma estrada, a atual BA-052, que liga Baixa Grande à cidade de Mairi, no ponto que servia de descanso dos viajeros e suas tropas. Lugar também onde Dona Ana Ribeiro Soares descansava todos os anos quando ia para Monte Alegre, atual cidade de Mairi, para pagar suas promessas. A partir daí, então, resolveu construir uma capela que hoje é a atual Igreja Católica. O livro de Azevedo deixa claro que a sociedade foi uma história de lutas, porque primeiro é constituído o povoamento, nos anos de 1860 a 1861,
e a cidade foi fundada por Manuel Ribeiro Soares, filho de Dona Ana Ribeiro Soares, sendo que no ano de 1872 Baixa Grande é elevada à vila pela Lei Provincial de número 2502, no dia 17 de julho de 1885. Só em 1910 as terras delimitadas passam a pertencer à cidade de Baixa Grande. E, por fim, em 1912, aconteceu a primeira eleição, sendo eleito como primeiro prefeito Vitor Carneiro. E assim, algumas famílias começaram a chegar em Baixa Grande, fazendo com que a população fosse aumentando. No entanto, de acordo com o depoimento, a vida daquelas pessoas era muito difícil, pois a economia da cidade era baseada na agricultura, como por exemplo, milho, feijão, batata, mandioca, fumo e momona. A momona que servia como luz, onde as pessoas pisavam no pilão e depois levavam para fazer o óleo, para ser colocado nas lamparinas, para iluminar a cidade. A vida era super difícil, onde o meio de transporte era animais. As pessoas iam para a feira a pé, onde a feira acontecia em frente à Igreja Católica, atual Praça Manuel Ribeiro Soares. Os alimentos eram vendidos no tempo descoberto, sobre chuva e sol, no chão em cima de sacos. A carne era exposta em varão, a farinha era colocada no couro de boi, as carnes eram vendidas os quartos, pois naquela época não tinha balança. E assim podemos dizer que as feiras livres foram uma grande conquista para os comerciantes, pois atualmente ela ganhou espaço na sociedade de Baixa Grande. Temos a educação como outra conquista para nós baixagrandenses, pois no início da sua formação social, Baixa Grande não tinha escolas públicas. Daí os pobres não aprendiam a escrever nem a ler. Eram poucos que estudavam em casa, naquela sociedade tão cruel e sofrida. Nesse segundo capítulo, vou mostrar um pouco sobre o ensino de História na EJA, onde atualmente a situação é outra. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDNE, de número 9394/94, garante a educação aos jovens e adultos e torna um direito para todos. Então, a Lei de Diretrizes dá o direito a todo cidadão que quer concluir o estudo, pois sabemos que muitos não tiveram a oportunidade para dar continuidade aos seus estudos. E assim a EJA tem olhado em especial para os seus alunos matriculados nessa modalidade de ensino. De acordo com Oliveira, 1999, o adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais de um modo diferente daquele da criança e do adolescente, que traz consigo uma história mais longa e provavelmente mais complexa, de experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmos e sobre as outras pessoas. Para tanto, é necessário transportar experiências com o mundo, visto que os professores devem ter muito cuidado ao planejar as aulas, para que não seja relaxado e que assim o adulto perceba a importância do conhecimento adquirido e acumulado durante todo o tempo da sua vida. Segundo Alfredo Mata, 2006, para que se desenvolvam pensar históricos, os procedimentos devem ser organizados de forma que o estudante questione, elabore um problema de investigação. Nessa visão é possível observar a prática dos estudantes. De modo geral, o ensino de história para jovens e adultos contribui para o crescimento de capacidades do indivíduo, como, por exemplo, o de notar, narrar, analisar, nortear e argumentar. O desafio de ensinar os jovens e adultos é uma questão importante a ser superada nessa nova modalidade de ensino. A metodologia para jovens e adultos deve ser voltada para a realidade dos alunos daquela localidade, com várias formas de preparar e planejar, tendo como resultado um trabalho rico em métodos pedagógicos escolares. É como diz Fonseca 2003, o ensino de história é um campo complexo no qual atuam diferentes propostas. E é a partir daí que surge a necessidade de sugerir planos de aula para ser utilizado no ensino de história local.
começarei falando um pouco da necessidade da EJA no município de Baixa Grande, onde diz que o artigo 1º, a educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade de educação básica, constituída-se numa oferta de educação regular destinada àquelas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental, na idade própria, com características que consideram as necessidades e disponibilidade dos sujeitos articulados com a sociedade onde estão inseridos e regulamentadas normas estabelecidas na portaria de número 012/2010. O artigo citado acima mostra a modalidade de ensino diretamente ligada às pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental ou não tiveram a chance de estabelecer a este ensino enquanto estavam na idade apropriada, onde há necessidade da EJA no município de Baixa Grande, pois muitos jovens e adultos não frequentaram a escola na idade certa. Daí surge a necessidade da EJA em nosso município. Hoje, educar os jovens e adultos é muito mais que um simples dever. É levar uma boa qualidade de ensino, um bom aprendizado, enfim. A sociedade tem um grande papel nesse desenvolvimento de alfabetização no Brasil, pois o mesmo contribui muito para os jovens e adultos na sua formação perante a EJA, que vem evoluindo com muita capacidade e aperfeiçoamento. E assim, vamos entender um pouco da origem do Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê. Fica situado na rua Dr. Getúlio Vargas, de número 200, no centro. O mesmo recebeu esse nome em homenagem a um intelectual de nome José Ribeiro Pamponete, descendente dos desbravadores deste município. O colégio foi fundado no dia 20 de março de 1974, na gestão do senhor Milton Pamponete Ribeiro, e assim a escola foi primeiramente os 8 anos dedicada apenas ao ensino primário, sob a gestão da senhora Zélia Suzatti. Segundo o BOD de 2004, no ano de 1981, foi criado pelo senhor Adenis Rodrigues e o senhor Hamilton Nascimento o curso ginásio do 5ª a 8ª série, dando início às 2 turmas de 5ª série. Daí foi preciso a criação do ensino de 2º grau em 1985, para entender a necessidade dos alunos que estavam concluindo a 8ª série, e assim a cada gestão era necessária a ampliação do colégio. Hoje se tornou o maior colégio da cidade, por ser acolhedor de seus alunos, seja ele negro, branco, rico, pobre, de qualquer religião. Todos são iguais. Enfim, a todos que chegaram para estudar, o colégio é recebido com muito carinho, dando apoio e ensinando sabedoria. E assim, apresento a vocês o Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê, onde foi realizada a pesquisa de campo. A EJA no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê tem, como proposta formar cidadão baixagrandense, que não teve a oportunidade de concluir seus estudos no tempo certo, pois aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos buscam na EJA como uma porta aberta para a conclusão do seu ensino básico. De modo geral, venho por meio do meu trabalho de conclusão de curso sugerir aos professores uma praxis pedagógica sobre história local para a turma da EJA em Baixa Grande, que será aplicado no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponê, visando grandes benefícios para os discentes, buscando aprimorar o ensino e a aprendizagem. No entanto, o professor deve planejar suas aulas teóricas com conteúdos sobre a sociedade de Baixa Grande, uma história de lutas e conquistas, buscando abrir caminhos para a participação dos alunos na sociedade, de maneira que obtenham conhecimento como ser humano. E que esse projeto pedagógico venha ajudar os professores a aplicar e desenvolver os procedimentos em seus alunos, para que assim todos percebam a importância de ensinar a história local, com o objetivo de mostrar para os alunos a necessidade de fazer a diferença, mostrando ainda a sua função como professor de história, revelando um papel de suma importância na sociedade, expondo que nunca é tarde para aprender e aprender. Por fim, a pesquisa foi
foi realizada com a intenção de averiguar o ensino de história para jovens e adultos, a fim de aprimorar o ensino-aprendizagem. De início, busquei estudar a formação social de Baixa Grande, onde pude vivenciar, através de entrevistas, as angústias de pessoas baixagrandenses, ao relatar o período da escravidão. Também foi possível observar a luta dos povos para tornar cidadãos livres e com direitos iguais. Concluindo, foi possível observar a necessidade da EJA em Baixa Grande, onde sua importância formar cidadão baixagrandense, que não teve oportunidade de concluir os estudos no tempo certo, pois aqueles que não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos buscam na EJA como uma porta aberta para a conclusão do ensino básico. E assim como resultado do meu trabalho, apresento sugestões com planos de aulas para o ensino de história local. Um deles foram sugerido que os alunos deverão estudar os principais personagens da história de Baixa Grande. Tem um outro plano de aula também que foi sugerido no meu trabalho, que será proposto para os alunos eles pesquisarem, qual a participação dos aventureiros na formação de Baixa Grande. E um outro plano sugerido foi que os alunos estudem os gênesis de Baixa Grande e requisitos da escravidão na formação de Baixa Grande. E assim, quero deixar meus sinceros agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus, Criador de todas as coisas, por me dar a vida e sabedoria e disposição para ingressar nessa instituição de ensino, dando-me sabedoria e coragem para concluir meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço ao professor orientador Alfredo Mata e ao tutor Gilmar Guzmão, que fizeram de seu trabalho um ato de dedicação, paciência e conhecimento recíproco. A tutora Jusileide e todos os tutores que esteve conosco no decorrer do curso. Agradeço a minha família, em especial a minha mãe e ao meu pai, pois sem eles não existiria. Agradeço também em especial ao meu filho Miguel, por ser compreensível nos momentos de estudos que estavam ausentes. Agradeço ao meu esposo pela compreensão. Agradeço a minha sobrinha Camila por estar sempre comigo. Agradeço também aos meus colegas de curso, Vanderlei Almeida e Celiane Souza. Enfim, agradeço a todos que de forma direta ou indiretamente me ajudou nesta jornada. Meu muito obrigada.